Fala galera, tudo beleza? Vamos para mais uma aula. Essa aula aqui de número 2 quer dizer, exercício número 2 da aula número 6, né? Há, há duas aulas, há dois exercícios atrás eu fiz aquele pombo da espada, né? Pensando em formas piramidais. Eu lembrei agora que tem machados com aquela estrutura do fundo, né? Em forma de pirâmide mesmo, uma ponta de aço. Então acho que vai ser legal. Vou tentar fazer um aqui acima do nível do olhar. É, acima do nível do olhar. Ou entre o nível do olhar. Pode ser entre o nível do olhar. É, sei, entre o nível do olhar. Vamos lá. Ou acima. Entre ou acima. Acima do nível do olhar, acho que eu consigo. Vamos lá. Linha do nível do olhar. NO. E vou trabalhar o machado em perspectiva aqui, ó, indo em profundidade. Então, o que é que acontece? Eu vou trabalhar essa peça acima do nível do olhar, aquela parte, né, piramidal, do fundo do machado. Então, quero construir um cubo. Dentro desse cubo vou trabalhar, né, começar a construir uma forma cúbica, essa forma mais completa, e dentro dela eu vou trabalhar a forma da pirâmide, essa forma piramidal aqui. Para começar ela com 3 pontos de fuga, eu vou imaginar aqui logo um ponto de fuga fora do papel, ponto de fuga do lado direito, ponto de fuga do lado esquerdo, fora do papel, para me dar mais espaço, né, para trabalhar as linhas auxiliares, para representar. Vou começar com um ponto, eu preciso trabalhar, onde você trabalha com 3 pontos de fuga, né, já tenho 2 aqui, falta o terceiro, vou colocar para cima, eu começo com um ponto. Se bem que eu quero trabalhar a peça toda vai ficar entre o nível do olhar, mas a forma piramidal vai ficar acima, né? Essa eu vou contar como acima do nível do olhar. Na aula passada eu fiz um abaixo, fazer um acima, na próxima eu faço um entre o nível do olhar. Então, determino um ponto, ligo esse ponto aos pontos de fuga, do lado esquerdo e do lado direito. Determino uma distância para ele, né? Uma distância aqui qualquer. Aqui tá bom. Não vai ser uma forma uma forma geométrica de pirâmide tão grandona, porque vai ser o final do machado. Eu quero representar o machado, né? Vamos ver se eu faço ele em perspectiva, e o final dele seria aquela forma triangular. Então aqui, determinei uma distância, vou determinar uma distância do outro lado, faço uma linha indo a partir desses dois pontos eu ligo eles aos pontos de fuga, e com isso eu já tenho a representação da face inferior, né, dessa forma que eu quero montar aqui, que é a forma da pirâmide, porém dentro de uma estrutura cúbica. Achei o centro desse quadrado, vou pegar esse ponto aqui e fazer uma linha que seria uma perpendicular, ó, ângulo de 90 graus, com a linha do nível do olhar, prolongo ela, e com isso eu tenho linhas auxiliares, eu tenho um eixo, onde eu vou trabalhar nesse eixo o terceiro ponto de fuga, que será o ponto de fuga superior. Tá? Pode ser que depois eu venha para outro para baixo aqui, vou até descer já essa linha aqui, ó. Pode ser que eu precise, por enquanto, deixar ela aqui. Então, os 4 vértices dessa estrutura cúbica que eu vou trabalhar aqui, porque precisa ser na distorção de 3 pontos de fuga, eu já vou imaginar elas indo em direção a um ponto. Ó. Imaginar que está indo em direção a um ponto. Ok, foi. Pra lá, também. Beleza. Vou determinar uma distância. Eu quero que, não sei, até aqui tá, é o suficiente para representar a minha forma piramidal. Determinei essa altura, ligo essa altura ao ponto de fuga da esquerda e da direita, e com isso eu já fechei mais 2 faces dessa minha estrutura do cubo aqui em cima. A partir desses 2 pontos aqui, né, que eu acabei encontrando agora, ligo eles para os pontos de fuga opostos, né? Ó. E com isso eu vou achar, eles vão encontrar com essa aresta do fundo, que é a aresta escondida. Aqui eu sei que existe, mas não posso ver. Pronto, a partir daqui agora é só trabalhar dentro dessa estrutura, uma estrutura de uma pirâmide. Eu vou achar o centro, quer dizer, já tem um centro aqui. Não tinha não, centro de cima não, tinha um centro de baixo.
Achei o centro aqui, ligo os 4 vértices para esse ponto. Ó. Um vértice para aqui. 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 Na verdade, eu já vi isso na imagem de um machado, né? De uma figura que eu tenho. Aí eu disse assim, poxa, legal. É uma arma, né? Tem bastante forma tridimensional que dá para trabalhar. A gente construir. Bom, então aqui agora eu quero construir o quê? Aquele corpo, aquela parte mais pesada do machado e depois a lâmina. E por consequência, o bastão, né? Pra gente empunhar o machado. Então aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu quero, a partir desse ponto aqui, eu vou fazer um elipse. Isso aqui eu não ensinei a vocês, eu tô fazendo aqui de qualquer jeito. Só para juntar com o desenho que eu vou fazer aqui agora, né? Como se fosse uma base aqui para trabalhar o que? Com outra... Aqui, a partir dessa outra elipse aqui de baixo, né? Que aqui é uma forma cilíndrica. É como se fosse um anel que trava essa peça com a de baixo. A de baixo, ela já vai ser um pouco maior e um pouco mais larga do que essa peça daqui. Então, para que eu consiga fazer isso, não tem muita dificuldade também não. O que eu vou fazer? Partindo desse eixo aqui, que essa linha passa aqui no meio dele, isso aqui já é uma explicação que não tem a ver com a pirâmide, mas vai ajudar para qualquer outro tipo de desenho também. É o entendimento, né? Eu vou imaginar isso aqui, ó. Eu vou imaginar... Não, eu posso pegar esse daqui mesmo, aqui de cima. Pode ser esse aqui de cima. Eu vou prolongar essa linha aqui, ó. Prolongo ela. Acabei até fazendo isso também na outra arma, né? Naquele pomo da espada. Prolonguei ela, deixei um pouco mais largo. Até que assim tá bom. Do outro lado a mesma coisa. Eu imagino ela descendo um pouco mais. Só que isso vai começar mais embaixo, mas tudo bem. Já tenho de onde começar a representar essa aresta. Porque eu quero fazer isso aqui, ó. Eu tenho isso. Aí eu tenho isso aqui, que seria o corpo da parte média do machado, né? Que é onde você coloca o tronco. O tronco de madeira, onde você coloca o bastão, né? Para segurar o cabo. E aqui na frente você trabalha a lâmina. Essa é a ideia. De uma maneira simplificada seria isso aqui, ó. O machado seria tipo esse aqui. Pronto. Então, eu vou imaginar aqui que tenho essas duas medidas. E aí eu vou abrir um pouco. Já abri. Vou descer, né? E, tipo, imaginar ela no ponto de fuga prolongando. Até chegar aqui passando. Aí ela vai passar. Se vai passar, já começa a entrar. Porque eu vou ter que imaginar outro ponto de fuga voltando, né? Que é aquela ideia dos 4 pontos. Quando você tem uma peça que passa entre o nível do olhar, se tem um eixo vertical e existe um eixo horizontal, existe a ideia de representar com os 4 pontos. Então aqui, desse ponto que eu determinei, fazer uma linha indo em direção ao ponto de fuga, do lado de cá. Do outro lado também, é lá atrás. Aí, o quanto que desce, eu vou determinar. Deixa eu ver se eu quero que essa peça seja isso aqui. Essa outra aqui embaixo pode ser um pouco maior só. Aqui, eu vou imaginar que seja até aqui. Vou fazer uma paralela. Ligo essa linha ao ponto de fuga da direita, prolongo. Onde ela tocar nessa daqui, ó, que eu sei que é um pedaço, ou seja, a parte de trás dessa representação, de fuga, dessa representação do centro do machado. Ponto de fuga desceu, imaginando o ponto de fuga, ó, desceu, chegou aqui, já vai curvar para o outro lado. Outra curva. Isso aqui é a parte de trás, essa parte aqui que eu estou representando, ó, está sendo essa daqui, ó, parte de baixo, indo para o fundo. Aqui, essa parte daqui seria essa daqui, que está espelhando a base da pirâmide, e a parte de cima eu vou fazer aqui agora, que é essa daqui, ó. Essa com essa daqui, ponto de fuga, prolonga. Desceu aqui, o quanto é que eu quero que ela desça aqui? Eu não vou descer muito não, porque eu ainda quero ver um pouco da lâmina, senão não vai nem dar para fazer a lâmina aqui. Então eu vou imaginar que acabe logo aqui, ó, próximo, passou da linha do nível do olhar, já quero determinar já o ponto aqui, ó, ponto de fuga, aqui também ponto de fuga. Já quero fechar essa parte, nessa parte central aqui, o apoio do cabo, já aqui. Aí eu posso fazer um detalhe, tipo aqui já está pronto já. Eu não vejo tudo, mas eu sei que ela está lá. A partir do momento que vocês estão treinando comigo, fazendo todos os exercícios,
vocês começam a perceber melhor isso. Ó. Temos aqui ó, essa face daqui, né, que seria uma face voltada para o lado direito. Temos essa face aqui voltada para o lado esquerdo. A face superior, que já cobriu todo esse detalhe aqui de baixo. Eu não consigo ver. Eu sei que existe, mas eu não consigo ver isso aqui. Quando eu for sombrear, na volumetria e tudo, isso aqui tudo vai sumir. Eu só consigo ver essa parte aqui da ponta da pirâmide, que é essa parte de trás, né, dessa peça de aço, que é um formato de pirâmide. Tenho essa estrutura aqui, que é uma estrutura cúbica. E agora eu vou trabalhar aqui ó, a lâmina. Mesmo esquema. Vou imaginar aqui o centro disso aqui, só que aqui está muito fechadinho, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa medida aqui para cima. Eu quero que a lâmina comece com uma área mais espessa, né? E depois ela vai juntando, até formar essa parte aqui da frente que é a lâmina, né? Eu quero que ela comece assim. Não sei se dá para entender. Ela começa mais larga e ela afunila para a lâmina. Eu vou pegar aqui, eu vou imaginar o centro, fazer assim de maneira técnica. Imaginar o centro. Tem um ponto, passo uma paralela linha, quer dizer, paralela não, indo em direção ao ponto de fuga, prolongo, e eu vou determinar que a espessura do machado aqui na frente é um pouco menor do que essa daqui, do que essa medida, então eu vou diminuir o quanto que eu quero, aqui tá bom, então aqui ele vai descer aqui, ó. Como é que eu acho ele do outro lado, ligo ao centro, prolongo, o ponto de cima superior até o meio do segundo, eu vou achar o início do terceiro. Lembra disso? Aula passada? Então seria isso aqui, ó. Esse formato. Só que como já está abaixo no nível do olhar, ele já vai correr levemente aqui para baixo. Aí eu vou determinar uma distância, vamos supor. E é uma curva, né? Mas eu quero que a distância seja até aqui assim. Ele corte aqui. Esse ponto aqui, como essa face aqui está sendo espelhada, voltada para o lado direito, para o ponto de fuga direito, ó. Tudo que eu fiz aqui também, ponto de fuga direito. Então, essa curva aqui, ó, ela tem que seguir esse espelhamento tem que seguir essa distorção do lado de cá. Do lado de lá, vai para o lado de lá. Então, se eu descer aqui e puxar essa linha para lá, eu já acho essa mesma distância aqui atrás. E aonde ela vai tocar aqui atrás, eu tenho que espelhar isso nessa face de trás aqui. Ó. Eu tenho essa linha aqui em cima, tenho ela aqui, ligo para o ponto de fuga do outro lado, ó, já achei um ponto aqui, ligo essa distância aqui, que seria essa largura aqui, né, de baixo, projetada nessa face. Ligou para o ponto de fuga, achei ela aqui atrás, imagina ela descendo aqui, ó. Lembrando da distorção do ponto de fuga tanto para cima quanto para baixo agora, e ela vai tocar aqui, ó. Pronto, tocou aqui, fechou aqui, aqui a parte de trás, eu não vejo, é que eu já começo a perceber agora, é o final disso, porque quando eu ligar isso aqui ao ponto de fuga, do outro lado e esse para cá, ele já me demonstra esse pedaço que seria, que eu estou fazendo isso aqui, ó, que eu estou representando aqui agora, seria um pedaço aqui assim, ó, uma seção aqui. E daí ele vai curvar. Então, eu imagino isso aqui, e aí eu faço o quê? Curva para baixo, curva para cima. Quanto acentuado eu vou fazer? Não sei. Vou fazer no olhômetro aqui, pode calcular depois. Aí já seria já para aula de formas arredondadas, formas cilíndricas. Mas claro que tudo que eu fizer do lado de cá, eu tenho que imaginar que haverá uma distorção para cá, ó. Tudo que eu fizer aqui de medida vai correr para o outro lado, a mesma coisa. Então acho que aqui tá bom. Posso, sei lá, até aqui, no máximo, essa curva do machado. E aí eu desço. É uma forma elíptica aqui agora, né? Essa ponta aqui, onde é que ela vai tocar? Ela vai passar aqui no meio, ó. Se ela tá bem no centro, onde é que ela vai tocar lá atrás? Aqui também, aqui no centro, ó. Pronto. Então eu vou ter essa curva aqui também, do mesmo jeito lá atrás, ó. Então, aí seria, e aí eu teria aqui também, aí eu teria que imaginar toda essa elipse aqui, o retângulo que vai me representar essa elipse, achar o centro dele, fazer aquelas medidas, umas divisões, e aí eu teria aqui uma área para trabalhar essa curva. Mas eu espero que esteja ficando assim, tipo, que dê para entender, mesmo que de maneira superficial aqui, essas formas arredondadas. Mas na próxima aula já vamos começar as formas arredondadas. Aí, esclarecer um pouco mais isso aí para vocês. Mas eu vou trabalhar aqui, ó, já que eu achei esse centro aqui, eu tenho que trabalhar um círculo aqui, ó, mas não precisa ser um círculo perfeito. Se eu imaginar um cabo de madeira, ele não precisa ser necessariamente todo circular, ele pode ser realmente já oval, né? Tipo, ele pode ser até para pegadura da mão, esses cabos de espada, de armas medievais, nem todos são totalmente arredondados. Alguns são ovais mesmo, então eu vou imaginar como um oval, ó.
talvez fique mais interessante para o nosso desenho. Então, a partir daqui eu vou fazer essa representação, ó, do cabo do machado indo em direção ao ponto de fuga, aqui também. Subiu aqui um pouco também, saiu daqui desse ponto, né, que ele tem que passar. Poder aqui a gente botar uma fenda e acaba abrindo aqui, né, o pessoal acaba abrindo essa arma que ele abre um pouquinho. E é colocado uma fenda, é feito um rasgo aqui, né, e aí é colocado uma fenda aqui. Na maioria das vezes é assim que faz. Coloca assim, ou já encaixa aqui dentro. Encaixa um pedaço de ferro aqui dentro já, maior, grande, para ele, pedaço chanfrado assim, ele abrir a madeira e a madeira não deixar com que essa estrutura de ferro passe. Pronto, essa seria a estrutura. Vou trabalhar aqui algumas tiras de pano. Representa aqui de maneira bem irregular, para dar uma sensação de volume, né? De sobreposição das peças, né? Talvez vocês sintam a diferença aí no áudio. E nesse momento aí o meu adaptador do microfone ele descarregou. Mas é isso, aí eu tava trabalhando só a ideia, né, de representar mais alguma coisa nesse espaço da lâmina, tentar deixar um pouco mais de detalhe, né, essa construção, fazer essa entrada dessa parte chanfrada da lâmina. E talvez também, se eu fizesse algum desenho aí, eu pensei em fazer uma escritura, só que depois eu achei que não tinha necessidade. E aí eu estou mostrando que isso aí tudo vai ficar escondido, você não vai ver mais. A partir do momento que você começa a dar volume ao esboço, ao desenho, tudo que você não vê, você acaba tirando da visibilidade mesmo do papel, para não confundir, e aí você trabalha só utilizando o que você desenhou, né? Somente o que foi feito, o que foi representado. Aí eu peguei um lápis, se eu não me engano, esse aí é o 4 da Brinzel, e aí comecei a trabalhar uma volumetria, né? Trabalhar uma luz e sombra suave. Apesar de não ter falado sobre isso com vocês, logo eu vou começar a fazer isso aí. Então, só para não ficar o desenho também totalmente em branco, só a linha, eu quis representar a ideia desse volume aí, né, suave. Mas é isso, mais uma vez, né, é a ideia de se construir as formas a partir da estrutura geométrica. E aí você consegue, a partir disso daí você consegue uma definição melhor e um entendimento melhor, que é o mais importante, né? É você entender realmente o que acontece com toda essa estrutura do desenho. Vai fazer de conta que essa área não está recebendo muita luz. Gente, eu não sei se o microfone falhou aí, eu até tirei ele já. Mas acho que ficou uma parte sem áudio aí. Tem que colocar por cima. Mas tudo bem. Beleza? Então, mais uma forma. Na verdade, a gente trabalhou o que aqui? Trabalhamos com a estrutura da pirâmide acima do nível do olhar, beleza? Quem gostou, curte, comenta, compartilha e até a próxima aula. Valeu!